É agora, meu amigo, minha amiga, que o negócio começa a ficar esquisito. A gente vai começar a falar de arcos compostos, do cosseno ou do seno, ou da tangente também, da soma de arcos, de ângulos. Tipo assim, quando você tem aqui, cara, cosseno de A mais B, ou cosseno de A menos B. Como que eu calculo isso? Se você for mais ingênuo, você vai pensar assim, não, isso aí é fácil. Nasci sabendo, o cosseno de A mais B é o cosseno de A mais o cosseno de B. É quem te disse? Eu sei que talvez intuitivamente, de um jeito mais simples, você pode pensar isso, eu distribuo esse cosseno aqui, né, e tal. Mas toma cuidado, porque esse cosseno, ele não é um termo que está multiplicando A mais B. O cosseno representa uma coisa, uma função matemática e tal. Ele tem um significado por trás dele. E o que eu estou te falando é que, ao invés de eu calcular o cosseno do ângulo A ou o cosseno do ângulo B, eu quero calcular o cosseno do ângulo A mais B. E você pode ver de imediato que isso aqui não dá certo. Não dá? Não. Pensa, por exemplo, no cosseno de 60. O cosseno de 60 é isso aqui. Eu posso enxergar ele como sendo cosseno de 30 mais 30. 30 mais 30 é 60. Pô, verdade. Esse aqui é o cosseno de 60. E o cosseno de 60, você sabe quanto que é? É meio. Tá. Se você fizer, então, distribuindo esse cosseno, que talvez seja um raciocínio mais intuitivo, que normalmente a gente tem, então isso aqui é cosseno de 30 mais cosseno de 30. Você vai ver que vai dar errado. Cosseno de 30 mais cosseno de 30 não é igual ao cosseno de 60, não é igual a meio. Tá. Então a coisa não é tão simples quanto talvez pareça no primeiro momento. E é importante que você entenda isso aqui mesmo, sério. Entenda a parcela de complexidade que existe aqui, saca? O cosseno, então, não é um número que está multiplicando essa soma A mais B. O cosseno está dizendo, cara, eu vou pegar o ângulo A mais B e vou calcular o cosseno dele, que é o quê? Que é aquela projeção horizontal no ciclo trigonométrico. É um negocinho um pouco mais complicado do que só aplicar uma distributiva. Você fala, não, beleza, entendi. Então, o que a gente vai fazer aqui é construir uma equação para descobrir quanto que é o cosseno de A mais B, o cosseno de A menos B, em termos do A e do B. E aí você vai ver para que isso vai ser interessante já já. Primeiro vamos só construir aqui então a equação. Começa comigo. Vamos lá, ciclo trigonométrico padrão. Vamos começar com uma construção aqui. Então eu tenho um certo ângulo B, um arco B. Marquei um ponto B ali na extremidade do ciclo trigonométrico, porque eu girei um ângulo B aqui. Depois eu tenho um certo ângulo A, que eu giro até ali, marquei aquele ponto A na extremidade do ciclo trigonométrico. Aí eu vou fazer o seguinte, a partir daquele ponto A, eu vou voltar o mesmo ângulo B que eu tinha andado aqui, tá? Por quê? Porque agora quem que vai ser esse ângulo todo aqui, ó? Esse ângulo é o ângulo A menos B, você concorda? Por quê? Porque tudo isso aqui, ó, era o ângulo A, né? Parei ali no ponto de extremidade A. E esse pedacinho aqui já era, desculpa, né? E eu voltei B, né? Então se eu tinha o ângulo A e volto B, então aqui tudo é A. Se eu volto o B, eu tenho esse ângulo A menos B. Você vai falar, pô, beleza, tá. Aí acompanha o raciocínio, eu vou destacar alguns triângulos aqui, ó. Um deles vai ser esse daqui, ó. Esse triângulo aqui, tá destacado aqui embaixo. Dá uma olhada aqui, tá vendo? Beleza. O ponto P ali, então, lembra? O ponto P é a extremidade do arco de medida A menos B, do ângulo de medida A menos B, tá bom? Então tá aqui, ponto P. Tranquilo. E o outro triângulo que eu vou destacar é esse daqui, beleza? Esse triângulozinho que tá destacado aqui, tá vendo? Beleza. O que é importante você notar? Esse ângulozinho aqui, ó, também vai ser A menos B, igualzinho esse daqui. Por quê? Bom, porque, olha só, tudo isso aqui é A e esse pedaço é B. Então, se eu subtrair esse pedaço aqui, né? Então, aqui, ó, eu tenho esse ângulo inteiro. Se eu arranco esse pedacinho aqui, esse pedaço é o B. Tá. Então, esse ângulo preto que sobrou ali é o ângulo A menos B. Consegue visualizar isso? Beleza. Então, o que é importante você notar? Olha que interessante. Esse ângulo aqui vai ser A menos B. Ao mesmo tempo, olha só, isso aqui é o quê? É o raio do ciclo trigonométrico, vale 1. Tá, isso aqui é igual a 1, isso aqui também é igual a 1. Mas nesse outro triângulo que está aqui, mesma coisa, isso aqui também é o raio do ciclo trigonométrico. Isso aqui é igual a 1, isso aqui também é o raio do ciclo trigonométrico é igual a 1. Então, peraí, esses dois triângulos, eles são congruentes, porque eles têm dois lados iguais, que são os raios aqui do ciclo trigonométrico, e o ângulo entre esses lados também é igual. Né, que é o ângulo de medida A menos B. Na verdade, esses dois triângulos são semelhantes a princípio, mas como a razão de semelhança é 1, né, então, enfim, os triângulos são, na real, idênticos, beleza? Eu consigo encaixar um no outro só rotacionando. Bom, beleza, ponto. Triângulos idênticos. Anota aí, triângulo POI é congruente ao triângulo ABO. Isso me permite dizer que PI é igual a AB.
PI igual a B, o que é isso? Vem cá. PI é esse pedaço aqui, oposto ao ângulo A menos B, e AB é esse pedaço aqui, oposto também ao ângulo A menos B. Esses pedaços são iguais. E é isso que a gente vai escrever aqui agora, matematicamente. PI é igual a B, naturalmente, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, PI ao quadrado é igual a B ao quadrado, que eu coloquei aqui embaixo. Por que você levou ao quadrado? Porque a gente vai aplicar um teorema de Pitágoras aqui, e você vai ver que esses termos ao quadrado eles vão aparecer. Então, PI ao quadrado é igual a B ao quadrado. Beleza, vamos tentar escrever quem são de fato esses caras. PI é esse cara aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou obter esse lado como sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo. Eu vou aplicar um Pitágoras, pode ser? Para isso, o que eu precisaria saber? Eu precisaria saber quanto que vale esse pedaço aqui, esse cateto desse triângulo. Mas isso é fácil. O ponto P é a extremidade do arco de medida A menos B, do ângulo A menos B. Então, esse pedaço aqui, essa projeção no eixo vertical, é o quê? É simplesmente o seno disso. Seno de A menos B. E a projeção no eixo horizontal é o cosseno. Pô, é mesmo. Então, esse pedacinho aqui, ó, vai ser o cosseno de qual ângulo que a gente está falando? A menos B, não é? Cosseno de A menos B, concorda? Então, se eu pego esse ponto, projeto no eixo horizontal, essa projeção vai me dar o cosseno. Ah, tá. E se eu projeto no eixo vertical, esse tamanho aqui vai me dar o seno. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Esse pedaço é o seno de A mais B. A mais B. Pode ser ou não? Então, tá aqui, olha só. Seno de A mais B é esse pedaço. E aqui embaixo aí é importante, né? Isso aqui vale 1 porque é o raio do círculo trigonométrico. E ali para trás eu tenho o cosseno de A mais B, que é igual àquele tamanho. É claro que esse cosseno seria negativo, né? Seria um valor negativo, mas estou pensando só no tamanho. Qual que é o tamanho daquele pedaço ali? Então, esse pedaço inteiro fica sendo 1 mais cosseno de A mais B. Então, pronto. A gente passa a ter esse triângulozinho aí azul. Seno de A mais B é um cateto e o outro é 1 mais cosseno de A mais B. Eu quero calcular quem que é esse PI, não é? Era essa hipotenusa. Como que eu calculo? Cara, é simplesmente um Pitágoras. Agora eu já tenho os catetos do meu triângulo. Então, na hora de escrever PI ao quadrado tá aqui. Vai ser a soma dos quadrados dos catetos. Então tá, vai ficar assim, ó. Seno de A mais B ao quadrado. Vou escrever assim, ó. Seno de A mais B ao quadrado mais 1 mais cosseno de é A mais B aqui ou é A menos B, né? Que eu coloquei A mais B. Então, é A menos B. Beleza? A menos B. Então, seno de A menos B. E também eu coloquei mais, né? Seno de A menos B. Beleza? Opa, tranquilo. Beleza. Então, tá. Então, 1 mais cosseno de A menos B. Tudo isso ao quadrado. Pode ser? Então, o que eu escrevi? Eu escrevi isso aqui, cara. O PI ao quadrado. Cateto quadrado mais cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa, soma dos quadrados dos catetos. Está escrito ali. Você vai falar, pô, beleza, e como que eu vou calcular aqui, ó? O AB ao quadrado. Vou fazer uma coisa parecida. Eu também vou obter um triângulo retângulo para eu aplicar um teorema de Pitágoras. O triângulo retângulo em questão é esse aqui, ó. Traço uma reta horizontal, vertical, pronto. Esse aqui vai ser o meu triângulo retângulo. Pode ser? Aí destacado de azul aqui. Ele é uma fatiazinha, né? Bem fininho. Beleza. Como que eu obtenho as informações? Então, pega aqui, ó. O ponto A na circunferência trigonométrica, ele é a extremidade do arco de medida A. Ah, beleza. Então, a projeção horizontal ali, a projeção no eixo horizontal, vai me dar o quê? O cosseno de A. Verdade, isso aqui é o cosseno de A. Ponto B é a extremidade do arco de medida B. Então, se eu pego esse ponto e projeto ele na horizontal, o que eu sei é que eu vou ter o cosseno de B. Cosseno de B. Beleza. O que mais? Aí é importante você notar o seguinte. O que é esse tamanho aqui? Esse tamanho é o seno de A, né? Porque é a projeção desse ponto A no eixo vertical. Ah, verdade. E esse tamanho aqui de vermelho? Esse tamanho seria o seno de B. Porque seria o tamanho da projeção aqui, ó, desse ponto no eixo vertical. Pode ser ou não? Beleza. E o que me interessa é essa diferença aqui entre esses dois caras. Por que essa diferença? Porque para o triângulo que eu vou fechar, deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou pegar, projetar ele aqui, ó. Ah, tá. Quanto que é esse pedacinho? Vou destacar ele até de verde aqui, ó. Esse pedacinho de verde. Ele é o quê? Ele é o tamanho vermelho, que é tudo isso, menos o tamanho azul, que é esse pedaço. Ah, tá. O tamanho vermelho menos o tamanho azul vai dar esse pedacinho verde, que é o cateto do triângulo que eu quero construir. Mas lembrando, tamanho vermelho é a projeção vertical
do ponto B, a projeção no eixo vertical, seno de B. Beleza. O tamanho azul, seno de A. Então, beleza. Então, a gente pode colocar aqui, ó. Vou até deixar destacar. Então, esse pedacinho aqui, seno de A. Seno de A. E esse pedaço aqui, grandão. Grandão não, né? Mas esse pedaço maior aqui, né? Vamos colocar ele aqui. Esse pedaço é o seno de B. Seno de B. Opa, seno de B. Eita, seno de B. Beleza? Tá. Então, nesse triângulo que eu construí aqui, ó, vê se você concorda comigo. Esse pedaço inteiro aqui seria cosseno de A mais cosseno de B. Olha só, alguém tá querendo enganar a gente aqui, né? Seria cosseno de A. É a parte horizontal, né? Mais cosseno de B. Concorda? Então tá aqui, ó. Cosseno A mais cosseno B. É esse pedaço inteiro. E esse pedacinho pequenininho aqui é seno B menos seno A. Concorda? Seno B menos seno A. Ou seja, o pedaço vermelho menos o pedaço azul vai me dar essa diferençazinha, que é exatamente o que eu preciso para fechar o meu triângulo retângulo ali. Beleza? Então é isso que a gente tem. Seno B menos seno A. E aí, de novo, eu quero calcular quanto que é o AB, não é? O meu objetivo, lá desde o início, era falar que o AB, beleza? O AB é igual ao PI. É igual ao PI. O PI a gente já calculou, PI ao quadrado. Então, eu preciso agora do AB. Bom, vamos lá. Cadê? Tá, como é que eu calculo esse AB? É uma hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Pô, beleza, então vai ser esse negócio aqui ao quadrado, mais aquele negócio ali ao quadrado. Então, vamos escrever isso daí. Então, isso aqui vai ser, ó, cosseno A mais cosseno B ao quadrado mais seno A, aliás, seno B menos seno A, né? Seno B menos seno A, tudo isso ao quadrado. Beleza? Pegou a ideia? Então, isso aqui é ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado. Pronto. Então tá, montei a congruência de triângulos, dissequei aqui na geometria, fiz as construções e pronto. Olha que interessante. Eu tenho agora uma expressão que envolve o cosseno de A, o cosseno de B, o seno de B, o seno de A e o cosseno de A menos B, seno de A menos B, esse tipo de coisa. Sacou? Então a gente já tem uma parada aqui construída que vai ser o que a gente vai desenvolver para obter a relação de quanto que é o cosseno de A mais B, o cosseno de A menos B. Aí, na real, a gente tem que tomar só um cuidadozinho aqui, para você não ter um erro de sinal. Que é o seguinte, do jeito que é desenhado, se você for parar para pensar, olha só, o que eu quero é somar, né, o tamanho desse pedaço com o tamanho desse pedaço. Só que esse pedaço ele vai dar um número negativo. Por quê? Porque eu estou vendo claramente aqui do jeito que eu desenhei, quando eu bater o A aqui, esse pedaço é um número negativo. Então, na verdade, se eu quero fazer uma soma, eu tenho que colocar menos esse negócio aqui. Não entendi, olha só, vê se você concorda comigo. Aqui tem que ser cosseno B menos o cosseno de A. Vou escrever isso aqui para você e você me fala se você concorda. Espera aí que eu vou te explicar já já. Cosseno B menos cosseno A. Tipo assim, qual é o raciocínio? Vamos supor que esse pedaço aqui, ele mede meio. Ah, tá, então eu quero somar esse pedaço com meio. Só que, na verdade, o cosseno de A seria menos meio. Eu estou vendo nitidamente, do jeito que eu desenhei aqui, esse cosseno de A é negativo. Ah, tá, ele é menos meio. Só que como eu quero somar o pedaço mesmo, eu quero somar meio, o tamanho. Então eu coloco menos 1. Ah, tá, se o cosseno é menos meio, nós vamos colocar menos, vai ficar mais meio. E aí sim vai virar uma soma. Sacou? Deixei para fazer essa análise no final para não ficar muito confuso. Mas o fato então é o seguinte, se esse negócio é um número negativo, na hora de somar esse tamanho, eu tenho que colocar um menos 1 na frente disso para ficar positivo. Então esse cosseno seria, sei lá, menos meio, colocando um menos na frente, fica meio positivo, e aí sim eu passo a somar o tamanho. Então cosseno B menos o cosseno de A é que de fato vai me dar esse tamanho grandão. Consegue visualizar? Mesma coisa do lado de cá, beleza? Esse cosseno de A mais B, da forma como a gente construiu aqui, claramente é um número negativo. Sei lá, menos 0,3. O que eu quero fazer é 1 mais 0,3, eu quero pegar esse tamanho inteiro, eu quero pegar o 1,3. Ah, tá. Do jeito que está escrito ali, eu estou fazendo 1 somando com esse cosseno, que é menos 0,3, então eu vou estar subtraindo. Ah, tá. Então aqui é a mesma coisa. Como eu estou pegando um número que é negativo, então eu vou colocar um menos, porque menos um número negativo, aí sim vira uma soma, e eu vou estar pegando de fato, então, 1
mais esse pedaço aqui, o valor positivo, né? O tamanho desse pedaço de fato, que é esse cosseno que é negativo, multiplicado por menos 1. Aí sim eu tenho o tamanho desse pedaço. Faz sentido? Então tem esse pequeno detalhezinho aqui, que é essa correçãozinha de sinais, tá? Então vai mudar, por exemplo, na minha equação, isso aqui, ó, aqui fica 1 menos, beleza? Aqui onde estava cosseno de A, menos cosseno de B, aliás, mais cosseno de B, é cosseno de B, opa, menos cosseno de A. Faz sentido ou não? Beleza? Então é só um detalhezinho algébrico aqui de sinais. Aí você olha para a expressão e fala, cara, beleza, chegamos aqui num negócio interessante. Olha aí que eu tenho aqui. Eu tenho seno de A menos B, eu tenho cosseno de A menos B, eu tenho cosseno B, cosseno A, então tem essas coisas todas aqui. Eu vou abrir e desenvolver isso aqui, e a ideia é que a gente consiga chegar numa expressão de quanto é o cosseno de A mais B em termos do cosseno de B e do cosseno de A. Faz sentido aí? Beleza, então é isso que a gente vai fazer. Vamos pegar aquela expressão e vamos desenvolver. Opa, aqui tá trocado, né? Seria cosseno B menos cosseno A. Não vai fazer diferença não, né? Porque nós vamos levar o negócio ao quadrado, mas ok. Bom, então tá, o que você faz agora? Abre a conta. Aqui não tem muito segredo não, é simplesmente o seno ao quadrado de A menos B, né? Esse termo aqui é único. Beleza. E aqui? Aqui eu vou usar um produto notável. Então eu vou ter o quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é menos isso. Então vai ficar menos 2 vezes o cosseno de A menos B, mais o quadrado do segundo termo, que vai ser então cosseno ao quadrado de A mais B. Beleza. Esse é o termo. Tá. E agora, mesma coisa. Quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de B. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Cosseno B, cosseno A. Mais quadrado segundo. Cosseno ao quadrado de A. Mais o próximo colchete aqui ao quadrado, né? Produto notável. Mais seno ao quadrado de B. Menos 2 vezes o primeiro. Seno B. Vezes o segundo. Seno A. Mais, seno A. Mais o quadrado segundo. Seno ao quadrado de A. Aí agora é importante você identificar umas coisas aqui. Olha só, se eu junto esse termo, seno ao quadrado de A menos B, com cosseno ao quadrado de A mais B, o que é isso aqui? Relação fundamental da trigonometria. Esse negócio vai dar 1. Seno ao quadrado de monstro mais cosseno ao quadrado de monstro é igual a 1. Opa, aqui eu acabei errando, aqui é A menos B. O tempo inteiro é A menos B. Beleza, aqui ó, A menos B. Tá. Só que isso acontece várias vezes nessa conta. Acompanha o raciocínio aqui, ó. Cosseno ao quadrado de B. Se eu somar aqui cosseno ao quadrado de B, também dá 1. Juntando esses dois caras, vai dar 1. Relação fundamental da trigonometria de novo. O que mais? Cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A. Isso aqui também vai dar 1. Então aqui, ó, 1 mais 1 deu 2. Beleza, então vamos reescrever isso aqui, ó. Então esses dois caras de verde vai dar 1, mais esse 1 aqui que já tinha na conta vai dar 2. Então isso aqui vai dar 2 menos 2 cosseno de A menos B. Vai ser igual ao do lado de lá. Vou ter esse 1 aqui de vermelho, vou até destacar aqui, ó, para ficar claro. Então tá. Então isso aqui deu 1, tá. Mais 1 de novo, que é de azul, que é cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A. E esses caras aqui, menos 2 cosseno A, cosseno B. E esse outro camarada aqui, vamos jogar mais para cá então, né? Esse outro camarada aqui que é menos 2 seno A, seno B. Pode ser ou não? Cara, o que vai rolar aqui? Aqui deu bom demais. Aqui você vai ter 2 e 1 mais 1 aqui, 2 também. Ah, tá. Então esse cara cancela com esses dois caras, né? Eu subtraio 2 dos dois lados. E aí a gente passa a ter a seguinte equação. Menos 2 cosseno de A menos B é igual a esse negócio todo aqui. Você pode pegar agora e dividir tudo por menos 2, né? Então o 2 morre aqui e esse menos também. Então aqui multiplica a equação inteira por menos 1, se você preferir, né? Então aqui fica positivo, aqui fica positivo, aqui fica positivo. Todos os sinais, então, trocaram para positivo. Ou seja, a gente ficou com isso aqui. Cosseno de A menos B é igual a cosseno B, cosseno A, mais positivo, hein? Seno B, seno A, seno A. Beleza? Então, cosseno de A menos B, ou você preferir aqui, ó, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Dá na mesma, não muda nada não. Então, daqui. Cosseno da diferença de dois ângulos, o cosseno de A menos B é o cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A
vezes seno de B. Então não é tão simples quanto a gente imaginava. Não é só cosseno de A menos cosseno de B. Tá aqui. Então tá registrado, destacado aqui, cosseno de A menos B, cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Aí você poderia perguntar, tá, e se eu tiver o cosseno de A mais B? Como que eu faço isso? Tranquilo. Substitui o B por menos B na expressão inteira. E aí você vai construir a expressão que você quer. Então aqui, ó, cosseno de A menos B. No lugar do B, vai entrar quem? Menos B. Beleza. Isso aqui vai ser cosseno A vezes cosseno de menos B, mais seno A vezes seno de menos B. Então aqui vai aparecer o que você quer. Menos B vai dar mais B. Aí que seria importante você destacar? Pensa no ciclo trigonométrico. Tá aqui, ó. A gente já até estudou um pouquinho já de leve essas reduções ao primeiro quadrante. O que é o ângulo B? O ângulo B é quando eu giro no sentido horário. Tá aqui, ó, mais B. Beleza. O que é o menos B? Menos B é eu girar o mesmo ângulo, porém no sentido anti-horário. Você concorda que esses dois casos eles vão ter o mesmo cosseno? Tá aqui, ó. O cosseno vai ser o quê? Esse tamanho aqui. Ah, tá. O cosseno de B é igual ao cosseno de menos B. É exatamente aqui, ó, a mesma projeção horizontal. Então, vou destacar aqui, ó, cosseno de menos B é a mesma coisa que o cosseno de B. Aí o seno também é a mesma coisa? Na verdade, o seno não, porque lembra, o seno é a projeção no eixo horizontal. O seno de B está aqui, é esse tamanho. O seno de menos B vai ser o mesmo tamanho, mas vai estar para baixo, então vai ser negativo. Então o seno de menos B ele é igual a menos o seno de B. Concorda? Então agora a gente consegue construir de fato a expressão. Esse menos com esse menos fica mais. Cosseno de A mais B então é cosseno A, cosseno B. Beleza? Então aqui é simplesmente o cosseno B. Como aqui vai ter um sinal de menos, vai simplesmente trocar esse sinal aqui. Então vai ficar menos seno A vezes seno B. Então está demonstrado aí como que é a composição de arcos, né? Cosseno de A menos B, cosseno de A mais B.